Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom, eu espero que estejam todos com a energia recarregada, né? Para dar início aos estudos do segundo trimestre. E nesse segundo trimestre, nós iremos estudar um pouquinho sobre a urbanização brasileira. Vamos lá? Bom, mas o que é urbanização? Urbanização corresponde ao processo demográfico caracterizado pela concentração da população nas cidades, ok? Urbanização é isso. Concentração de muitas pessoas em uma cidade. E não deve ser confundido com o aumento das áreas da cidade. Quando a cidade aumenta, né, tem várias construções, vários prédios, né, a cidade vai se expandindo, temos o crescimento urbano, que é diferente de urbanização. Urbanização, só para revisar aqui, é o processo demográfico caracterizado pela concentração da população. É a população que vive na cidade, ok? Ótimo. Bom, no Brasil temos a taxa de urbanização regionais e estaduais, né? Nós sabemos que o Brasil ele é dividido em 5 grandes regiões, chamadas macro-regiões, que são Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, né? Bom, nessas regiões há uma diferença, né, nas taxas de urbanização, onde as taxas de urbanização são diferentes em cada espaço geográfico, como nas grandes regiões do Brasil, ou no estado ou da federação. Então, vamos lá para o gráfico. Se observarmos aqui, deixa eu mudar a canetinha, o Brasil, em 1991, tinha uma taxa de 75,6, e no ano de 2000, teve uma taxa de 81,3, né? Isso aqui é um dado de 1991 a 2000. Na região norte, a taxa de urbanização era de 59,1 e subiu para 69,9. Observamos a taxa de urbanização na região norte. Já na região sudeste, a taxa de urbanização era de 88 e ficou elevada, teve um crescimento para 90,5. Isso em 2000. Esse dado, né, ele está praticamente há 20 anos atrasado. Isso aqui é só para mostrar um pouquinho da história da urbanização ao longo dos anos, né? E as outras regiões também teve um aumento significativo na taxa de urbanização. Mas o que eu quero representar aqui para vocês, o que eu quero demonstrar a vocês, é que na região norte, a taxa de urbanização em relação à região sudeste, ela é considerada baixa, né? E nós temos a região sudeste como a predominante, né? No ano de 2000, no ano de 1991 e também nos dias atuais o sudeste é a região que mais concentra a população em espaços urbanos, ou seja, é a região sudeste que possui a maior taxa de urbanização do Brasil. E falando sobre a urbanização no Brasil, é relevante dizer que a urbanização, ela aqui no nosso país, ela foi considerada uma urbanização tardia, porém acelerada. A urbanização, que é um acontecimento mundial, né? Ela não ocorre em todos os países da mesma época, nem com a mesma velocidade, ok? Então, mostra que só a partir de 1950 e 1960 que a população urbana brasileira cresceu de forma acelerada, né? Aqui eu trago uma fotografia registrada da Avenida Paulista em 1952. E aqui eu trago uma fotografia da Avenida Paulista em 2019. Percebemos as grandes mudanças ocorridas no espaço urbano, percebemos o maior fluxo, tanto de pessoas, né, como também de automóveis,
Nós percebemos também que a estrutura dos prédios das casas, elas foram mudadas, elas foram adaptadas a uma nova realidade, né? Onde cada vez mais abriga mais pessoas, sendo que nessas casas aqui, ó, da imagem, à esquerda, eram casas que não abrigavam muitas pessoas, em relação aos enormes arranha-céus, né? Que abriga milhares e milhares de pessoas. Então, essa urbanização brasileira, ela foi considerada tardia porque o Brasil, ele sempre foi visto como um país mais agrário, né? Um país mais do campo, onde a produção agrícola era o motor, vamos dizer assim, da economia brasileira. Mas devido à grande industrialização, né, e ao êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, assunto que nós estudamos no trimestre anterior, isso influenciou para que as cidades fossem cada vez mais recebendo um maior número de população e, consequentemente, aumentando a sua urbanização. E conforme esse crescimento foi dado, né, teve um grande impulso a partir de 1970 e também muitas mudanças ocorreram no espaço urbano, né? E principalmente na taxa de urbanização em relação às regiões brasileiras. Ainda sobre esse tema da urbanização tardia mais acelerada, esse processo adquiriu grande impulso a partir de 1970, como eu acabei de dizer, quando a população urbana, que era de 56, ultrapassou a rural de 44 no país. Na década seguinte, o Brasil continuou a se organizar muito rapidamente. Como assim, Pro? Esses dados aqui de 56 ultrapassou o rural de 44. Vamos analisar o gráfico. Em 1940, a população urbana, que está na tonalidade azul, era apenas de 31%. Isso aqui no Brasil todo, certo? Estamos analisando um gráfico sobre a taxa de urbanização brasileira, não é por região. E nesse mesmo período, em 1940, a taxa da população rural era de 69%. Vocês estão percebendo que ela vai aumentando, né? Em 1950, tinha 36%. Em 1960, 45%. E a população urbana ainda tinha 55%. Mas foi no ano de 2000, ou no ano de 1970, me desculpem, que a taxa da população urbana ultrapassou a rural. A urbana agora, no ano de 1970, chegava à marca de 56% e a rural de 44%. E a taxa da urbanização, ela foi aumentando, né? Até chegar no último censo, em 2010, com a marca de que o Brasil ele possuía cerca de 84% de sua população vivendo em espaços urbanos, né, em áreas urbanas, e apenas 16% vivendo em espaços rurais. Então, nós percebemos uma grande transformação aí, né, no quesito populacional em suas áreas de urbanização durante ao longo do tempo, né, durante algumas décadas aí. Então, nós percebemos que o Brasil ele deixou de ser um país de população predominantemente rural e passou a ser um país com sua população mais urbana, né? Tivemos 5 fatores que contribuíram ainda mais para que esse processo ganhasse uma maior intensidade, né? E uma grande velocidade. Foram eles a industrialização, os problemas no campo,
a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, o ETR, a expansão dos serviços urbanos e o aumento de empregos, e a atração exercida pelas cidades sobre a população rural. A industrialização, né, que ocorreu principalmente na região sudeste do Brasil, a partir da década de 1950, é uma das causas de maior repercussão, de maior significância para que a urbanização crescesse de forma acelerada aqui no território brasileiro. Considerando que a indústria ela já tem esse estereotipo, né, esse formato, essa ideia de ser algo implantado nos espaços urbanos, né? Ele atraiu uma grande concentração de pessoas, principalmente dos espaços rurais, né? Por ser uma atividade econômica de grande relevância. E nisso houve também a disponibilização de muitos empregos, ou seja, pessoas que estavam no campo saíram, deixaram o campo, foram para a cidade para trabalhar principalmente na indústria, principalmente lá na região sudeste do Brasil. O fator também foi os problemas no campo. Por exemplo, os baixos salários, né? A precária assistência médica e hospitalar. Nós sabemos que antigamente era muito difícil você ter acesso, as pessoas terem acesso aos médicos, né? A um hospital. Deveriam percorrer longas distâncias, né? Também teve as dificuldades do trabalhador rural em se tornar proprietário de terras para cultivá-las, ou seja, teriam que trabalhar sempre para os grandes fazendeiros que detinham na época grandes tarefas, né, hectares de terras. E também teve os fatores climáticos. Se levarmos em conta aqui na região Nordeste, temos a seca, né, que influenciou que o trabalhador rural deixasse o campo e fosse em busca de empregos nos espaços urbanos. Outro fator também, né, que contribuiu para a urbanização brasileira foi a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. Esse estatuto ele foi criado em 1963 pelo presidente João Goulart, né? Ele assumiu o Brasil em 1961 a 1964 e ele destinou uma criação, né, de um Estatuto do Trabalhador, onde o trabalhador rural deveria ter uma jornada de 8 horas semanais, né? Deveria possuir um salário mínimo, ter férias remuneradas, deveria ter o repouso semanal remunerado, deveriam ter o 13º salário e também deveriam ter o aviso prévio caso fosse demitido, né? Essa legislação trabalhista, né, era muito vista principalmente para trabalhadores dos espaços urbanos. Mas para o trabalhador rural não tinha essas regalias, vamos dizer assim, né, que na verdade são direitos de todos. Então, muitos proprietários de terras, eles alegaram que não podiam arcar, né, com as despesas e demitiram os funcionários, sendo que muitos funcionários moravam e trabalhavam nas grandes fazendas, né? E então deveriam deixar essas propriedades e ir em busca de um novo emprego, principalmente onde tinha maior atração, que era a indústria daquela época, né? Ou seja, no espaço urbano. E isso foi um chamativo, né? Foi uma atração exercida e também uma necessidade, já que estavam sem emprego, os trabalhadores rurais deixavam o campo para ir trabalhar na cidade. Nós temos também a expansão dos serviços urbanos, né, e o aumento do emprego. Como assim, Pro? Vamos pensar. Se a cidade estava crescendo, né, se a urbanização estava crescendo, deveriam ter mais escolas, né? Deveriam ter mais professores, mais hospitais, médicos. Deveria ter uma ampliação da rede de esgotos de água, deveria ter coleta de lixo, transporte urbano e comércio em uma escala maior. Então, se deveriam ter essas coisas,
senão que iriam surgir novos empregos. Surgindo novos empregos, virou uma atração, né, um chamativo para que a população rural fosse trabalhar, principalmente nesses serviços lá na cidade. Então, isso contribuiu também para o êxodo, né, das pessoas que deixavam o campo para ir para a cidade. Um fator também, né, que teve uma grande relevância para que a população urbana crescesse foi a atração exercida pela cidade sobre a população rural. Se observarmos, né, um pouquinho da história, na década de 1950, a televisão, né, começou a ser implantada aqui no Brasil e mostrava o modo de vida urbano, principalmente das grandes cidades, em filmes, telenovelas, documentários, jornais e etc. E isso, quando a população urbana teve acesso a esse novo meio tecnológico, né? Principalmente quando eles iriam até a cidade fazer compras do supermercado ou alguma coisa, resolver alguma coisa, eles podiam ver, ter acesso à televisão nas lojas, né? Que vendiam nas grandes casas de pessoas ricas na época. E isso despertava o interesse em conhecer o espaço urbano e despertava também o interesse de você ter aquela vida para si. Então, isso foi uma chamativa, né? Isso foi uma atração exercida e muitas pessoas deixavam o campo para a cidade. Se observarmos aqui na charge, né? O nordestino aqui, bem representado, ele estava imaginando que não iria no espaço urbano, não iria mais enfrentar a seca, pois iria ter chuva, né? Iria ter água à vontade e também teria um emprego assalariado, né? Não precisava ficar dependendo, de certa forma, a boa vontade dos grandes proprietários de terra em pagar um valor abaixo do serviço, né? Isso foi uma realidade onde as pessoas elas imaginavam, mas quando chegavam nesses espaços, enfrentaram uma realidade completamente diferente, né? Mas isso ainda é assunto da próxima aula. Então, vamos dando sequência vendo o processo da urbanização, onde a maioria da população brasileira, como eu já disse, ela é urbana. Porém, durante grande parte da história, a urbanização foi modesta, né? Em função, principalmente, como eu já disse, que o Brasil ele era considerado um país bastante agrário, né? Ele era um país considerado rural. Imperial, né? De 1500 a 1889, nós percebemos aqui no mapa, lembrando que nós já vimos um pouquinho sobre o povoamento, né, do Brasil no primeiro trimestre, antes das aulas serem suspensas, né, antes desse isolamento social, antes das aulas serem online, onde o Brasil ele possuía um grande povoamento, principalmente nas áreas litorâneas, né? Isso há diversos fatores, né? Principalmente a maior facilitação de escoamento dos produtos aqui produzidos, né? Com o mar, os produtos teriam maior facilidade de ser escoado, né? Para a África, para a Europa e também para outros países, né? E isso contribuiu para que houvesse uma maior concentração da população, já que nesses espaços teria uma grande concentração econômica, né? E essa concentração ele também foi um chamativo de grande relevância para que a urbanização ficasse mais intensa, principalmente na área litoral do Recife, né? Na área de Salvador, Rio de Janeiro e outros lugares que estavam situados à margem, né? Estavam situados na faixa litorânea brasileira. E no século XVIII, né, a mineração de metais e pedras preciosas impulsionou a urbanização
em Minas Gerais e também em Goiás. Aí nesse processo nós iremos observar no slide posterior que a população vai deixar de ser população litorânea, né, e vai adentrar um pouco mais nos espaços internos do Brasil. Temos também a bacia amazônica, né, que é essa bacia aqui, ó, que está bem destacada aqui no mapa, e o Golfão Maranhense, onde teve uma grande extração das drogas do sertão. Lembre-se, drogas do sertão são aquelas ervas, né, que eram colhidas na floresta amazônica e que recebe esse nome do sertão porque está dentro do país, né? Você tem que adentrar ao país para ir em busca. E promoveu o grande assentamentos urbanos, né? A mata foi sendo desmatada e a população foi construindo ali para dar abrigo e suporte para esses produtos serem extraídos, né? Também teve a instalação de missões religiosas, né? Nós sabemos que na história do Brasil, os jesuítas chegavam aqui para catequizar os índios, né? Também tem as pequenas vilas e fortificações portuguesas no planície do Rio Amazonas e seus afluentes. De 1822 a 1889, a urbanização aqui no território brasileiro ela sofreu uma grande influência, principalmente devido à expansão da cafeicultura, né? Que foi uma das principais atividades econômicas aqui do território brasileiro naquela época. Para que pudesse ter esse escoamento, né, da produção do café, várias ferrovias elas foram implantadas no interior do Brasil, abrindo então espaços e influenciando para que houvesse pequenas construções de vilas, né? E, consequentemente, se tornaram cidades do interior brasileiro. Nós percebemos que antigamente as cidades estavam localizadas, né, principalmente nas faixas litorâneas, onde houvesse uma maior concentração populacional devido principalmente às atividades produzidas naquela época, né, que era o tabaco, a cana-de-açúcar, né, o algodão. Principalmente essas atividades estavam localizadas nas cidades litorâneas, né? E houve essa mudança, um pouco dessa mudança, né? Onde teve a plantação do café no interior, principalmente de São Paulo, Minas Gerais, por ali. Então, essa produção, ela tinha que ser escoada, né? E chegar até o porto de Santos, em São Paulo, né? E para que houvesse essa escoação, foi aberta várias ferrovias, né, ao longo do interior brasileiro, e isso influenciou para a construção de vilas, né, e consequentemente tornaram-se cidades que hoje são conhecidas, né, as cidades de mais de 300 anos aqui no Brasil, principalmente dessa época. E nós observamos aqui a mancha, né, onde a população urbana, né, está começando a ser inserida com maior intensidade, onde tem uma maior concentração populacional, né, e áreas que têm uma grande influência também populacional nas vilas. E isso tudo devido principalmente às atividades econômicas aqui desenvolvidas. Temos a Chapada Diamantina, né? Temos Jacobina, temos o interior de Minas Gerais, né? Sendo povoado devido às pedras preciosas descobertas. E temos então uma nova configuração populacional no território. No período imperial, né? A urbanização, que também teve importância no interior da antiga província do Mato Grosso, né, ao lado do rio da bacia do Rio do Paraguai, que é aqui.
Na região amazônica, o desenvolvimento da economia da borracha, né? Ela estimulou a urbanização na segunda metade do século XIX, região amazônica, isso aqui, ó. A produção da borracha, né, desenvolveu e estipulou para que a economia ganhasse uma nova roupagem, né? E, consequentemente, o povoamento também dessas áreas ganhou uma nova configuração. O Brasil República, né, de 1889 até os dias atuais, nós percebemos uma grande mudança, né, estrutural, econômica aqui no Brasil, onde no final do século XIX, depois que teve a proclamação da República, né, a urbanização continuou incipiente, ou seja, menos de 10% da população vivia em cidades. E isso foi mudado, como eu já havia dito, ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 1950, e que foi na primeira metade do século XX, com a instalação da indústria do Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, como eu disse, né? Houve um surto da urbanização, mas foi somente na década de 1950 a 1960 que a população urbana cresceu de forma acelerada no Brasil. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. E beijo, beijo no coração de todos.